Caneta já estava entre meus dedos quando Marcelo apontou para a linha marcada no fim da página. É só uma assinatura, mãe. Uma formalidade do banco. Não precisa ler tudo. Ele tentou sorrir, mas seus olhos não paravam quietos. Você já confiou tanto em alguém da própria família que quase entregou algo importante sem fazer perguntas. Já sentiu, no último instante, que uma palavra simples escondia uma verdade capaz de mudar sua vida? Eu estava sentada à mesa da cozinha, diante da pasta azul que meu filho trouxera naquela manhã. O café ainda estava quente, e pela janela entrava o cheiro da jabuticabeira molhada. Marcelo havia colocado as folhas na ordem certa, deixando visível apenas o espaço onde eu deveria assinar. O prazo termina hoje, disse. Se perdermos essa oportunidade, vai ser muito difícil resolver depois. Resolver o quê? O financiamento da loja. Já expliquei. Eu não me lembrava de ele ter explicado por que um financiamento da empresa precisava da minha assinatura. Marcelo cuidava das minhas contas desde que Joaquim morreu. Pagava boletos pelo celular, acessava o aplicativo do banco e dizia que estava me protegendo de golpes. Era meu filho único. Por que eu desconfiaria? Encostei a ponta da caneta no papel. Nesse momento, uma rajada de vento entrou pela janela. Algumas folhas escaparam da pasta e caíram no chão. Marcelo levantou-se rapidamente. Deixa que eu pego. Mas uma das páginas havia deslizado para debaixo da minha cadeira. Baixei-me com dificuldade e a recolhi. No alto do documento, havia uma frase em letras maiores. Instrumento de transferência e autorização para a alienação de imóvel. Meu coração começou a bater mais depressa. Continuei lendo. Via palavras que eu não compreendia completamente. Autorização irrevogável, cessão de direitos, poderes para negociar e vender. Então encontrei um endereço. Rua das Acácias, número 218. Minha casa, a casa onde eu estava sentada. A casa que Joaquim construíra aos poucos, pegando tijolos depois de passar o dia inteiro trabalhando em obras. A casa onde criei Marcelo, cuidei dos meus pais e enterrei sonhos para que minha família tivesse segurança. Levantei os olhos. Marcelo, por que a minha casa está neste documento? O sorriso dele desapareceu. Meu filho estendeu a mão. A senhora entendeu errado. Dá isso. Puxei a folha contra o peito. Aqui diz que você pode vender o imóvel. É uma garantia. Não significa que vou vender. Então por que não me mostrou esta página? Antes que ele respondesse, Patrícia apareceu na porta da cozinha. Ela olhou para Marcelo, pois para mim. Agora que ela viu, você vai ter que contar. A sala ficou em silêncio. Marcelo fechou os olhos por alguns segundos. Contar o quê? Perguntei. Patrícia cruzou os braços. Que existe um comprador interessado e que as dívidas não podem esperar. Tremer. Comprador da minha casa? Marcelo tentou pegar o documento outra vez. Mãe, por favor. Não faça disso uma tragédia. Li para a linha onde minha assinatura deveria estar. Aquilo nunca fora apenas uma formalidade. Abatido. Meu próprio filho queria eu entregasse minha casa sem perceber o que estava assinando. Uns meses antes daquela pasta azul aparecer sobre minha mesa, minha vida seguia devagar. Do jeito que aprendi a gostar depois que Joaquim morreu. Todas as manhãs, eu abria as janelas antes das 6. Pegava samambaias da varanda e passava café no mesmo coador de pano que usávamos desde o casamento. A casa não era luxuosa. O piso da sala estava gasto perto do sofá. A tinta do corredor começava a descascar. Porta dos fundos. Precisava de um pequeno empurrão para fechar. Mas cada canto guardava uma lembrança. No quintal, Kim havia plantado uma jabuticabeira quando Marcelo completou 5 anos. Parede da cozinha. Ainda existia uma mancha escura da época em que meu filho tentou preparar café sozinho e deixou o bule queimar. Eu nunca quis apagar aquelas marcas, eram a prova de que uma família tinha vivido ali. Aos domingos, eu acordava ainda mais cedo. Temperava o frango, preparava arroz, farofa e o pudim que Camila adorava.
Marcelo chegava perto do meio-dia com Patrícia e minha neta. A senhora não precisava fazer tudo isso, ele dizia, enquanto colocava comida no prato pela segunda vez. Eu sorria. Enquanto eu tiver forças, minha família nunca vai sair daqui com fome. Naquele tempo, eu ainda me sentia feliz quando os três ocupavam a mesa. Silêncio que Joaquim deixara parecia diminuir por algumas horas. Marcelo também começou a me ajudar com as contas. Nunca tive facilidade com aplicativos. Preferia ir ao banco, pegar senha e falar com uma pessoa. Meu filho dizia que isso era perigoso. Mãe, hoje em dia tem muito golpe. Deixa que eu pago tudo pelo celular. Entreguei a ele algumas senhas. Mostrei onde guardava os boletos e permiti que acessasse minha conta para resolver pequenas despesas. E talvez, parecia no começo, fosse mesmo. Mas as perguntas começaram a mudar. A escritura da casa está onde? Seu pai guardava os documentos numa gaveta trancada. Chave. Deve estar entre as coisas dele. Marcelo disfarçou. É bom saber, caso aconteça alguma emergência. A palavra emergência começou a aparecer em todas as conversas. Era emergência saber quanto eu recebia de aposentadoria. Emergência conhecer os documentos da casa. Era emergência ter acesso às minhas contas. Eu não desconfiava. Pensava que meu filho queria me proteger porque eu estava envelhecendo. Numa noite, acordei com um barulho no corredor. Olhei para o relógio. Passava das 11. Levantei-me e encontrei Marcelo diante da antiga gaveta de Joaquim. Ele segurava uma lanterna pequena e tentava abrir a fechadura com uma chave. O que você está fazendo? Meu filho se assustou. Nada, mãe. E uma coisa aqui atrás. Com uma lanterna, ele guardou a chave no bolso. Eu estava procurando um documento do banco. Dentro da gaveta do seu pai? Marcelo respirou fundo. A senhora anda desconfiada demais. Depois me beijou na testa e foi embora. Fiquei sozinha no corredor, olhando para a gaveta. Naquela noite, pela primeira vez, percebi que ele não queria apenas me ajudar com os documentos. Queria descobrir o que Joaquim havia guardado longe de suas mãos. Quando encontrei Marcelo diante da gaveta de Joaquim, lembrança antiga voltou com tanta força que quase consegui ouvir novamente o barulho da máquina de costura durante a madrugada. Filho nunca soube exatamente quanto custou, Paul, para que ele tivesse uma infância sem medo. Quando Marcelo nasceu, Kim trabalhava em obras durante o dia e aceitava pequenos serviços aos fins de semana. Voltava para casa com cimento nas roupas, mãos rachadas e um cansaço que ele escondia atrás de um sorriso. Eu costurava uniformes escolares até tarde. Muitas noites, balava o berço com o pé, enquanto guiava o tecido sob a agulha. Quando o dinheiro não alcançava, remendava minhas próprias roupas para comprar os cadernos e os sapatos dele. Você também precisa de coisas novas. Joaquim dizia, preciso que nosso filho não passe vergonha na escola. Quando Marcelo quis fazer um curso técnico, não tínhamos como pagar matrícula, transporte e material. Joaquim vendeu a motocicleta. Era o único bem que ele havia comprado apenas para si. Você vai trabalhar como? Perguntei. De ônibus. Nosso filho não pode perder uma oportunidade por causa de uma moto. Marcelo prometeu que faria valer cada sacrifício. Mais tarde, quando se casou com Patrícia, nós retiramos parte das economias para ajudá-los. Na entrada do apartamento, eu entreguei o dinheiro numa sacola de mercado porque não tinha coragem de circular com aquela quantia numa bolsa comum. Devolvo assim que as coisas melhorarem. Não precisa devolver. Construa sua família. Anos depois, quando Marcelo perdeu o emprego, voltei a aceitar costuras grandes. Fazia cortinas, vestidos de festa e uniformes de empresas para ajudar nas despesas de Camila. Havia dias em que meus dedos inchavam tanto que eu mal conseguia segurar a tesoura. Mesmo assim, nunca contei ao meu filho. Eu dizia, Pido, mãe não faz conta do que dá para um filho.
Joaquim discordava, certa noite, enquanto eu separava dinheiro para pagar uma dívida de Marcelo. Ele se sentou ao meu lado. Lourdes, amar não é entregar tudo. Ele está passando por uma fase difícil. Todas as fases dele terminam quando você paga a conta. Fiquei ofendida. Nosso filho tem um coração bom. Só precisa de tempo. Quem segurou minha mão? Um dia ele precisa aprender a caminhar sem usar você como apoio. Na época, pensei que meu marido estivesse sendo duro. Pouco antes de morrer, porém ele me chamou no quarto. Sua voz estava fraca. Seus olhos permaneciam atentos. Lourdes, me prometa uma coisa. O que você quiser. Nunca assine nada sem ler. Se for o Marcelo quem pedir. Senti um aperto. Por que está falando assim do nosso filho? Porque eu conheço sua bondade. Tenho medo de alguém usar isso contra você. Marcelo jamais faria uma coisa dessas. Joaquim fechou os olhos por alguns segundos. Espero partir. Estando errado, depois da morte dele. Guardei aquele aviso, junto com tantas outras palavras que a saudade transforma em lembrança. Até o dia em que Marcelo apareceu em minha cozinha com uma pasta azul, dizendo que precisava da minha assinatura antes de sexta-feira. Naquele momento, entendi que Joaquim não havia me deixado apenas um conselho. Ele havia tentado me preparar para o dia em que meu próprio filho pediria aquilo que nós levamos uma vida inteira para construir. Poucos dias depois, Marcelo voltou a falar sobre dinheiro. Chegou sozinho, no fim da tarde, com o rosto cansado e uma preocupação que parecia verdadeira. Sentou-se à mesa da cozinha enquanto eu passava café. Mãe, a loja está finalmente entrando nos eixos, disse. Apareceu uma oportunidade de financiamento que pode mudar nossa vida. Coloquei a xícara diante dele. Fico feliz, meu filho. Só preciso de alguns documentos para comprovar o patrimônio da família. Palavra família me trouxe conforto. Que documentos? Nada demais. Comprovante de endereço, extratos e uma assinatura sua. Minha assinatura para quê? Marcelo mexeu o café, embora não tivesse colocado açúcar. O banco quer segurança de que existe patrimônio familiar. Estou pedindo dinheiro. Mãe, a senhora não vai gastar um centavo. Tentei entender. Por que minha casa precisa entrar no financiamento da sua loja? Ele ergueu os olhos rapidamente. Não precisa entrar. É só uma referência. Referência de quê? Marcelo começou a se irritar. A senhora faz tantas perguntas que complica uma coisa simples. A frase me feriu. Fiquei calada. Nos almoços seguintes, Patrícia também começou a falar da casa. Primeiro, dizia que o quintal dava muito trabalho. Depois, comentava sobre a escada, as rachaduras e o preço dos impostos. Uma casa desse tamanho para uma pessoa só é desperdício, afirmou certa vez. Pousei a travessa sobre a mesa. Desperdício para quem? Ela sorriu, fingindo delicadeza. Não quis dizer isso. Acho que a senhora viveria melhor num apartamento pequeno, com elevador e segurança. Marcelo concordou. Poderia ser perto da nossa casa. Sim, ficaríamos de olho na senhora. Eu não quero que fiquem de olho em mim. Quero que venham tomar café. Camila baixou o rosto para esconder um sorriso. Patrícia olhou ao redor da sala, como se calculasse o valor de cada parede. Esta região valorizou muito. Se vendesse agora, ainda sobraria dinheiro para investir. Investir onde? Ela e Marcelo trocaram um olhar. Futuro da família? Respondeu meu filho. A cada domingo, o assunto voltava. O prazo do banco terminava na sexta-feira. Se eu não assinasse, Marcelo perderia a oportunidade. Depois de tudo que a senhora fez por mim, falta tão pouco para eu finalmente vencer. A culpa entrou no meu coração. Eu lembrava das noites de costura, motocicleta vendida e de Joaquim dizendo que um dia Marcelo precisaria caminhar sozinho. Mas também lembrava do menino que dormia no meu colo. E se essa assinatura colocar minha casa em risco? Marcelo segurou minha mão. A senhora acha mesmo que eu faria alguma coisa contra você? Queria responder que não.
Queria voltar ao tempo em que confiar no meu filho era tão natural quanto abrir a porta de casa. Naquela noite, depois que eles foram embora, Camila voltou sozinha. Entrou pelo portão olhando para trás, como se tivesse medo de ser vista. Vó, preciso falar com a senhora. Aconteceu alguma coisa? Minha neta fechou a porta da cozinha. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Não assina nada que o papai levar. Senti um frio no peito. Por que está dizendo isso? Camila segurou minhas mãos. Pelo menos não antes de mostrar os papéis para outra pessoa. Você ouviu alguma coisa? Ela abriu a boca, mas o celular vibrou em seu bolso. Tela aparecia o nome de Patrícia. Camila empalideceu. Eu preciso de sair. Abraçou-me com força. Promete, vó? Olhei para a gaveta trancada de Joaquim. Prometo. Quando o portão se fechou, compreendi que minha neta não estava apenas preocupada. E a beaba, não. Ela sabia exatamente o que o próprio pai fazia com a minha assinatura. No dia seguinte, Camila voltou à minha casa antes de ir para a escola. Ela entrou pela cozinha, fechou a porta e permaneceu alguns segundos em silêncio. Seus olhos estavam vermelhos, como se não tivesse dormido. Vó, eu ouvi o papai e a mamãe discutindo. Senti minhas mãos esfriarem. Sobre o quê? Camila olhou para a janela antes de responder. A loja está muito endividada. Papai deve dinheiro para fornecedores e já usou o apartamento como garantia. Ele nunca me contou nada disso. Por que queria que a senhora acreditasse que o financiamento era para crescer? Minha neta respirou fundo. Mamãe quer vender sua casa para pagar as dívidas. E depois usar o que sobrar para comprar uma casa maior num condomínio. Sentei-me devagar. Ainda assim, procurei uma explicação menos dolorosa. Talvez você tenha entendido errado. Adultos falam coisas quando estão nervosos. Camila segurou meu braço. Eu ouvi a mamãe dizer, depois que ela assinar, não tem mais volta. Meu coração começou a bater com força. Seu pai? Ela hesitou. Ele respondeu. Minha mãe nunca lê documento. Ela confia em mim. Aquelas palavras me cortaram por dentro. Porque fossem completamente falsas. Eu confiava nele. Confiava tanto que já havia entregado senhas, documentos e anos de sacrifício sem exigir explicações. Camila começou a chorar. Desculpa, vó. Eu devia ter contado antes. Abracei-a. Você fez o que pôde, minha filha. Depois que ela saiu, fiquei sozinha diante da mesa. Olhei para a fotografia de Joaquim na estante. Você sabia, não sabia? Naquela tarde, Marcelo chegou com a pasta azul. Patrícia veio com ele. Meu filho colocou os documentos diante de mim e tentou sorrir. É só uma assinatura, mãe. Depois disso, o banco libera o dinheiro. Segurei a caneta, mas não a encostei no papel. Quero ler tudo. Patrícia soltou um suspiro. Dona Lourdes, a senhora começar a analisar palavra por palavra. Vamos perder o prazo. Então talvez o prazo não seja meu problema. Marcelo puxou a cadeira. Mãe, por favor. Não complique. Foi nesse momento que o vento entrou pela janela e derrubou parte das folhas. Uma delas caiu perto dos meus pés. Recolhê-la, vi o endereço da minha casa. Li palavras como autorização irrevogável, transferência de direitos e alienação do imóvel. Levantei os olhos. Você estava tentando vender minha casa? Marcelo ficou em silêncio. Patrícia cruzou os braços. Não é desse jeito. Então de que jeito é? Meu filho perdeu a paciência. Eu só estou antecipando o que um dia será meu. A cozinha pareceu ficar menor. Então era isso que eu representava para você? Uma herança esperando para acontecer? Não distorce minhas palavras. Você disse exatamente o que pensa. Aproximei o documento do rosto. Se eu assinar, você pode vender sem me consultar novamente. Ela avançou e arrancou a folha das minhas mãos. A senhora não entende de banco, de dívida, nem de contrato. Tendo quando alguém tenta esconder uma página, Patrícia falou, impaciente. A senhora não vai perder tudo. Pode morar conosco. Num quarto que vocês escolherem, enquanto gastam o dinheiro da minha casa.
Marcelo fechou a pasta com força. Já existe comprador. O processo já começou. Senti o chão desaparecer. Como começou se eu não autorizei? Ele evitou meus olhos. Que a senhora já assinou as primeiras páginas na semana passada. Lembrei-me dos formulários que ele apresentara como atualização bancária. Minha voz quase não saiu. Você misturou documentos sobre a minha casa entre aqueles papéis? Marcelo não respondeu. Instinto compreendi que a traição não começara naquela tarde. Ela já carregava minha assinatura. Quando Marcelo disse que eu já havia assinado as primeiras páginas, senti uma fraqueza nas pernas. Lembrei-me dos formulários que ele trouxera na semana anterior. Disse que eram apenas atualizações bancárias. Vi escrito meu nome, onde ele apontou, sem ler, que durante toda a vida acreditei que um filho jamais usaria a confiança da própria mãe contra ela. O processo já começou, disse Marcelo. Existe um comprador esperando. Comprador da minha casa? Patrícia se aproximou com uma calma que me causou ainda mais medo. Dona Lourdes, ninguém vai abandonar a senhora. Podemos preparar um quarto no nosso apartamento, olhei para ela. Vocês escolhem onde eu vou morar, vendem o que construí e ainda esperam que eu agradeça. Estamos pensando no melhor para todos, respondeu. Melhor para todos ou melhor para vocês? Marcelo fechou a pasta azul com força. A senhora está sendo egoísta. Fica agarrada a paredes velhas enquanto a família inteira enfrenta dificuldades. A palavra egoísta doeu de um jeito que não consigo explicar. Havia passado décadas abrindo mão de roupas, descanso e sonhos para que ele nunca se sentisse menor do que ninguém. Agora meu filho me acusava de pensar apenas em mim porque eu queria continuar vivendo na minha própria casa. Essas paredes velhas foram levantadas pelo seu pai. Falei. Eu costurava até de madrugada para apagar cada janela, cada porta, cada saco de cimento. Marcelo perdeu a paciência. O pai morreu e deixou tudo parado nas suas mãos. Bati a palma sobre a mesa. Seu pai não deixou paredes. Deixou 40 anos da vida dele aqui. O silêncio ocupou a cozinha. Por um instante, pensei que Marcelo se arrependesse. Mas ele apenas pegou a pasta e caminhou até a porta. Até sexta-feira, a senhora vai entender que não tem escolha. Não tenho escolha sobre aquilo que é meu. Ele não respondeu. Patrícia saiu atrás dele, evitando meu olhar. Quando o portão se fechou, a casa pareceu grande demais. Entrei no quarto de Joaquim e abri o guarda-roupa. O cheiro dele já havia desaparecido quase por completo. Eu ainda guardava uma camisa de trabalho dobrada na última prateleira. Abracei o tecido contra o rosto e chorei. Eu falhei com nosso filho, Kim, pela primeira vez. Senti vergonha de ter confiado tanto. Pensei em entregar a casa apenas para evitar uma guerra, impedir que Camila sofresse. E para não ver meu filho afundar ainda mais. Mas uma frase de Joaquim voltou à minha memória. Mar não é entregar tudo. Sentei-me na cama e comecei a dobrar a camisa novamente. Foi então que meus dedos encontraram alguma coisa rígida no bolso interno. Enfiei a mão e retirei uma pequena chave. Vi uma etiqueta amarelada presa a ela com barbante. Reconheci a letra de Joaquim. Para Lourdes, quando Marcelo pedir a casa. Fiquei imóvel. Meu marido havia escrito aquilo antes de morrer. Apertei a chave na palma da mão e senti, pela primeira vez desde que vi minha casa no documento, que talvez eu ainda não estivesse completamente sozinha. Passei a noite com a pequena chave de Joaquim sobre a mesa. Eu a olhava como se ela pudesse me responder, porque meu marido havia preparado aquilo em segredo. Ao mesmo tempo, sentia medo do que encontraria. Na manhã seguinte, fui ao quartinho dos fundos. Ali ainda estavam as ferramentas de Joaquim. Martelo, nível, colher de pedreiro, pregos guardados em potes de margarina e uma velha caixa de madeira que eu não abria desde sua morte. A chave entrou numa fechadura quase escondida na lateral. Quando girei, ouvi um pequeno estalo. No fundo da caixa, havia uma tábua mais clara.
Passei os dedos pelas bordas e percebi que era um compartimento falso. Retirei a madeira. Dentro havia um envelope grosso, fotografia da nossa família e um bilhete dobrado. Reconheci imediatamente a letra de Joaquim. Lourdes, espero que você nunca precise abrir isto. Mas se Marcelo tentar usar seu amor contra você, procure Dona Célia e leve estes documentos ao Dr. Augusto. Sentei-me no chão. Meu marido não havia desconfiado apenas das dívidas de Marcelo. Ele tinha previsto que, um dia, nosso filho poderia tentar transformar minha confiança numa arma. Continuei lendo. Não tenha vergonha de se proteger. Dizer não a um filho também pode ser uma forma de amor. Chorei em silêncio. Dentro do envelope havia cópias da escritura, recibos antigos, uma declaração registrada em cartório e páginas com anotações feitas por Joaquim. Levei tudo para Dona Célia. Ela havia trabalhado muitos anos em cartório e conhecia melhor do que eu a linguagem daqueles papéis. Colocou os óculos, examinou cada página e apontou para o documento que Marcelo disse que eu já havia assinado. Isto parece uma procuração ampla. Então ele pode vender a casa? Não tão facilmente. Existem registros e autorizações que não aparecem aqui. Sem eles, a venda pode ser impedida. Senti um pouco de alívio, mas Dona Célia aproximou 2 páginas da janela. Lourdes, olhe suas assinaturas. Na primeira, conheci meu jeito de escrever. O ela começava mais alto, e eu sempre unia o sobrenome. Na outra, as letras estavam duras, separadas. Essa assinatura não foi feita pela sua mão, disse ela. Meu estômago se revirou. Marcelo não havia apenas escondido páginas entre documentos. Alguém tinha imitado meu nome. Nesse momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Camila. Vó, escuta até o fim. Havia um áudio anexado. A voz de Patrícia surgiu primeiro. Se sua mãe desconfiar, diga que a assinatura já está feita. Ela vai ficar com medo e aceitar o resto, pois ouvi Marcelo. Quando o comprador pagar o sinal, ela não vai conseguir impedir. Levei a mão à boca. Minha neta havia gravado a conversa dos próprios pais. Dona Célia desligou o áudio e apertou minha mão. Agora não é mais palavra contra palavra. Voltou aos documentos e virou a última folha do envelope. No rodapé havia uma referência escrita à máquina. Testamento público de Joaquim Almeida. Olhei para Dona Célia. Joaquim deixou um testamento. Ela assentiu lentamente. E, se Marcelo tentou esconder esta página, é porque sabe exatamente o que está escrito nele. Na manhã seguinte, fui com Dona Célia e Camila ao escritório do Dr. Augusto Ró. O lugar ficava no centro de Campinas, no 2º andar de um prédio antigo. As paredes estavam cobertas por estantes, e o cheiro de papel guardado me lembrou as pastas que Joaquim organizava com tanto cuidado. Quando mostrei o bilhete, o advogado ficou em silêncio. Então chegou o dia, disse. Meu coração apertou. O senhor sabia que Marcelo poderia tentar vender minha casa? Dr. Augusto retirou os óculos e respirou fundo. Quem sabia que o filho estava acumulando dívidas? Ele não desejava acusá-lo sem provas. Queria garantir que a senhora nunca fosse pressionada. Abriu um armário de metal e retirou uma pasta com o nome do meu marido. Dentro havia uma cópia autenticada de um testamento público feito 2 anos antes de sua morte. Minhas mãos começaram a tremer. Marcelo é dono de alguma parte desta casa? Perguntei. Não enquanto a senhora estiver viva e decidir permanecer nela. O advogado explicou que a casa havia sido comprada ao longo do nosso casamento. Eu já possuía legalmente minha parte. E a parcela pertencente a Joaquim, ele deixara disposições específicas para me proteger. Dr. Augusto abriu o testamento e leu em voz alta. Quanto minha esposa, Lourdes Almeida, estiver viva e desejar residir neste imóvel, ninguém poderá retirá-la, pressioná-la ou negociar a propriedade contra sua vontade. Fechei os olhos. Era como se Joaquim estivesse novamente ao meu lado, segurando minha mão. Dr. Augusto continuou, batido.
Seu marido também registrou que qualquer procuração ou autorização relacionada à venda deveria ser confirmada pessoalmente pela senhora, diante de testemunhas e com plena explicação do conteúdo. Dona Célia colocou sobre a mesa a página com a assinatura falsa. Esta confirmação nunca aconteceu. O advogado examinou o documento com atenção. E esta assinatura precisa passar por perícia. Se foi falsificada, estamos diante de algo muito mais grave do que uma discussão familiar. Camila baixou o rosto. Eu sentia tristeza, mas também uma força que não conhecia. Então Dr. Augusto retirou outro envelope da pasta. Joaquim deixou uma carta para Marcelo. Na frente, escrito: para o nosso filho, caso ele tente tomar a casa da mãe, pedi que o advogado lesse. Marcelo. Não é recompensa por esperar a morte dos pais. É responsabilidade por honrar a vida que eles construíram. Se você estiver lendo esta carta, talvez tenha confundido amor com direito e confiança com fraqueza. Nada, nesta casa perto, vale mais do que a dignidade de sua mãe. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Joaquim havia pensado em tudo. Não para atacar nosso filho, para impedir que eu fosse destruída por ele. Ainda podemos cancelar a venda? Perguntei. Dr. Augusto olhou o relógio. Podemos impedir a transferência, mas existe urgência. Ele mostrou uma mensagem enviada pela imobiliária. Marcelo havia marcado a assinatura final para a manhã seguinte. O comprador já depositara um sinal e acreditava que toda a documentação estava regular. Se eles assinarem antes de apresentarmos o testamento e contestarmos a procuração, o problema ficará ainda maior. O que precisamos fazer? Aparecer ao escritório imobiliário antes da conclusão do negócio. Senti medo. Não de perder a casa. Batido medo de ficar frente com meu filho, enquanto ele tentava vender o lugar onde aprendeu a andar, onde recebeu alimento. E onde o pai gastou a própria vida construindo cada parede. Dona Célia segurou meu braço. Você não vai sozinha. Camila se aproximou. Eu também vou. Olhei para as duas e depois para a assinatura de Joaquim no testamento. Durante anos, acreditei que proteger meu filho significava evitar qualquer confronto. Naquela manhã, compreendi que eu precisava entrar naquela sala, não apenas para salvar minha casa. Pointio precisava impedir que Marcelo atravessasse uma linha da qual talvez nunca conseguisse voltar. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório imobiliário alguns minutos antes do horário marcado. Dr. Augusto caminhava ao meu lado com a pasta de documentos. Dona Célia segurava meu braço e Camila vinha logo atrás. Minhas pernas tremiam. Não por causa da casa. Temia olhar nos olhos do meu filho e confirmar que ele realmente escolhera vender tudo sem meu consentimento. Quando a porta da sala se abriu, Marcelo estava sentado diante de uma mesa de vidro. Patrícia permanecia ao lado dele. Um corretor organizava os contratos, enquanto um homem que eu não conhecia conferia os dados bancários no celular. Meu filho levantou-se imediatamente. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Coloquei a bolsa sobre a cadeira. Vim impedir que você venda o que não lhe pertence. Patrícia empalideceu. Marcelo olhou para Camila e compreendeu tudo. Foi você quem contou. Minha neta não recuou. Eu contei a verdade. Dr. Augusto apresentou-se e entregou ao corretor cópias da escritura, do testamento e da contestação da procuração. Qualquer negociação deve ser interrompida imediatamente, afirmou. A proprietária não autorizou a venda. Existem indícios de falsificação documental. O comprador se levantou. Falsificação? O corretor começou a examinar os papéis. Marcelo, o senhor garantiu que sua mãe havia concordado. Ela concordou, respondeu ele. Só está confusa agora. Olhei para meu filho. Confusa foi a mulher que assinou formulários sem saber que a própria casa estava escondida entre eles. Marcelo aproximou-se. Mãe, podemos conversar em particular. Você não planejou isso em particular? Então a verdade também pode ser dita aqui. Patrícia cruzou os braços.
Estamos fazendo isso pela família. Família não engana uma mãe, respondi. Família não transforma confiança em assinatura. Apontou para Camila. E filha nenhuma deveria trair os próprios pais. Minha neta ergueu o rosto. A traição foi tentar tirar a casa da avó enquanto ela ainda estava viva. O silêncio tomou conta da sala. Dr. Augusto entregou o celular ao corretor. No áudio, a voz de Patrícia surgiu claramente. Se sua mãe desconfiar, diga que a assinatura já está feita. Depois ouvimos Marcelo. Quando o comprador pagar o sinal, ela não vai conseguir impedir. O homem interessado na casa empurrou os documentos para longe. Eu não quero participar disso. Quero meu dinheiro de volta. Marcelo passou a mão pelos cabelos. Eu estava desesperado. A loja vai fechar. As dívidas vão destruir tudo. Por isso decidiu destruir a minha segurança. A casa um dia seria minha. Um dia, não é hoje. Minha vida não terminou para que você comece a dividir o que construí. Ele baixou a voz. A senhora vai mesmo fazer isso comigo? Pergunta me feriu. Durante anos, qualquer consequência parecia algo que eu fazia contra ele. Nunca resultado das próprias escolhas. Ainda não sei o que farei como mãe, respondi. Mas hoje vou fazer o que deveria ter feito como mulher, proteger minha dignidade. O corretor confirmou o cancelamento da negociação e informou que o setor jurídico analisaria toda a documentação. Marcelo sentou-se novamente, rotado por um instante. Quase fui até ele. Quase coloquei a mão em seu ombro e disse que resolveríamos tudo como sempre fiz. Então Dr. Augusto retirou a página questionada da pasta. Senhor Marcelo, há outro problema. Meu filho levantou os olhos. Que problema? A assinatura presente neste documento não corresponde às demais assinaturas de Dona Lourdes. Se a perícia confirmar a falsificação, poderá deixar de ser apenas uma disputa patrimonial. Patrícia ficou imóvel. O senhor está falando de polícia? Dr. Augusto fechou a pasta. Estou falando das consequências legais de tentar vender uma casa usando a assinatura de outra pessoa. Olhei para Marcelo. Pela primeira vez, ele não parecia preocupado com o dinheiro, com a loja ou com o comprador. Parecia finalmente compreender que a mentira havia crescido além do controle dele. A negociação foi cancelada naquela mesma manhã. O comprador recebeu a garantia de que o sinal seria devolvido. E a imobiliária entregou todos os documentos ao setor jurídico. A procuração usada por Marcelo foi suspensa até que cada assinatura fosse analisada. Poucos dias depois, a perícia confirmou o que Dona Célia havia percebido. Uma das assinaturas não era minha. Se meu filho precisaria responder legalmente pela falsificação e pela tentativa de negociar um imóvel sem meu consentimento verdadeiro. Quando o Dr. Augusto me explicou o que aconteceria, senti o coração apertar. Existe alguma forma de evitar isso? Perguntei. Ele me olhou com cuidado. Existe diferença entre buscar vingança e dizer a verdade. A senhora não precisa aumentar nada, também não deve mentir para protegê-lo. Passei a vida inteira fazendo exatamente isso. Quando Marcelo perdia dinheiro, eu emprestava. Quando brigava com Patrícia, eu assumia a culpa para acalmar a casa. Quando deixava contas atrasarem, eu dizia que ele estava passando por uma fase difícil. Eu sempre afastava as consequências antes que elas o alcançassem. Naquele momento, percebi que talvez esse tivesse sido meu maior erro. Vou contar tudo como aconteceu, respondi. Sem inventar nada e sem esconder nada, a investigação seguiu. A loja de automóveis não resistiu às dívidas. Os fornecedores interromperam as entregas, o sócio desapareceu, e Marcelo precisou vender o que ainda restava para pagar parte dos compromissos. Trícia tentou permanecer ao lado dele enquanto acreditou que minha casa resolveria o problema. Quando compreendeu que o imóvel nunca seria vendido e que as dívidas continuariam existindo, afastou-se, levou roupas, objetos e passou algum tempo na casa da irmã. Marcelo perdeu a loja.
apartamento financiado e a imagem de homem bem-sucedido que sustentava diante dos outros. Eu não comemorei. Era meu filho. Ver sua queda doía, mesmo sabendo que cada escolha havia sido dele. Durante semanas, ele não me procurou. Camila continuava vindo à minha casa. Às vezes, sentava-se comigo no quintal e perguntava se tudo algum dia voltaria ao normal. Talvez não volte. Eu dizia. Mas pode se tornar verdadeiro. Com a documentação regularizada, decidi fazer algo que Joaquim aprovaria. Reabri o antigo cômodo onde eu costurava e transformei parte da casa num pequeno ateliê. Coloquei máquinas usadas, mesas largas e prateleiras para tecidos. Convidei mulheres maduras do bairro que precisavam complementar a renda, já não encontravam oportunidades. Na entrada pendurei uma placa: Ateliê Joaquim e Lourdes. Costura e oficinas para mulheres. Casa que quase foi vendida por causa da ganância, começou a ajudar outras pessoas a reconstruir a própria vida. Meses depois, tarde de sábado, ouvi o portão abrir. Marcelo estava do lado de fora. Parecia mais magro. As roupas estavam simples e não havia arrogância em seu rosto. Ele olhou para a placa, depois para as mulheres costurando na varanda. A senhora venceu, mãe. Balancei a cabeça. Não, Marcelo. Quando uma mãe precisa se defender do próprio filho, ninguém vence. Ele abaixou os olhos. Então que venceu? A verdade, Marcelo permaneceu em silêncio. Depois retirou um envelope do bolso e o estendeu para mim. Eu não vim pedir dinheiro. Nem pedir que a senhora retire o que aconteceu. Segurei o envelope, mas não o abri imediatamente. Então por que veio? Os olhos dele se encheram de lágrimas, porque escrevi tudo o que ainda não consigo dizer olhando para a senhora. Entrei em casa com aquela carta nas mãos. Eu sabia que nenhum pedido de perdão apagaria a assinatura falsa, mentira ou o medo de perder minha casa. Mas também sabia que, dentro daquele envelope, poderia existir o primeiro passo para um futuro, que eu já não acreditava ser possível. Abri a carta de Marcelo naquela mesma noite. Sentei-me à mesa da cozinha, no lugar onde ele havia colocado a pasta azul meses antes. A casa estava silenciosa, e a luz amarela do teto caía sobre a letra apressada do meu filho. Mãe, não escrevo para pedir que a senhora retire as consequências do que fiz. Sei a vida acreditando que tudo que vocês construíram acabaria sendo meu. Olhava para a casa, para as economias e para o esforço de vocês, como se fossem uma herança esperando por mim. Nunca percebi que a maior herança já tinha sido entregue. Exemplo do meu pai, seu trabalho, a confiança que a senhora colocou em mim, e eu desperdicei tudo isso. Parei de ler, as lágrimas vieram, mas não eram apenas de tristeza. Durante meses, esperei que Marcelo reconhecesse o que havia feito, sem colocar a culpa nas dívidas, Patrícia ou no desespero. Continuei. Eu disse que era apenas uma assinatura porque sabia que, se a senhora lesse, nunca aceitaria. Sem seu amor, como se fosse fraqueza. Não peço que confie em mim novamente. Peço somente a oportunidade de provar, com o tempo, ainda posso me tornar alguém de quem meu pai não teria vergonha. Dobrei a carta e a coloquei sobre a mesa. No domingo seguinte, Marcelo voltou. Ficou parado no portão, esperando que eu permitisse sua entrada. Leu o que escrevi? Perguntou. Li. Senhora consegue me perdoar? Olhei para o homem diante de mim e também para o menino que um dia dormiu em meus braços. Perdão pode começar hoje, Marcelo. A confiança vai levar tempo. Ele assentiu. Não tentou me abraçar, não pediu dinheiro, perguntou sobre a casa. Entrou no quintal e viu uma parte da parede do ateliê descascando. Posso consertar isso? Pode. Foi assim que ele começou. Primeiro, reparou a parede, depois trouxe madeira para reforçar uma mesa. Em outra semana, apareceu com caixas de linhas que conseguira por um preço mais baixo. Nunca mais entrou no meu quarto, nem tocou em documentos sem pedir. Camila continuou próxima de mim e aprendeu a costurar na máquina antiga. No início, seus pontos saíam tortos.
que ela reclamava que nunca teria minha paciência. Paciência se aprende, errando, eu dizia. Mas honestidade precisa ser escolhida. Com o tempo, o ateliê ficou cheio de vozes. Mulheres que haviam passado anos acreditando que já não tinham utilidade, começaram a produzir uniformes, ajustar roupas e ensinar umas às outras. A casa que meu filho tentou transformar em dinheiro tornou-se um lugar de recomeço. Certa manhã de domingo, preparei café no coador de pano. Ao olhar pela janela, vi Marcelo no quintal restaurando o banco que Joaquim havia construído. Camila estava ao lado dele, segurando a lata de verniz. Nossa relação ainda não era como antes. Talvez nunca fosse, mas agora não existiam documentos escondidos, frases pela metade ou sorrisos usados para encobrir mentiras. Havia verdade. Naquele momento, compreendi que Joaquim não tinha protegido apenas uma casa. Ele havia protegido minha memória, minha dignidade e meu direito de escolher o próprio caminho. Durante muitos anos, pensei que ser uma boa mãe significava dizer sempre sim. Aprendi tarde que o amor também precisa de limites. Quem realmente nos ama não exige que entreguemos nossa paz como prova de confiança. Meu filho disse que era apenas uma assinatura. Na verdade, era uma escolha entre Ara continuar sendo enganada ou defender a vida que eu e meu marido construímos. Eu escolhi a verdade. A verdade me devolveu minha casa, minha voz e minha dignidade. Documentos podem esconder mentiras por algum tempo, mas nenhuma assinatura falsa consegue apagar uma vida inteira construída com amor, trabalho e fé.